Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. 11h04, 11h04. Bom dia, eu sou o Bruno Maluli e você está aqui no Conexão Prudente. Segunda-feira, 26 de agosto de 2019, neste momento 26 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E temos por aqui os comentaristas de sempre, uma convidada especial também. Primeiramente, bom dia para ele, Jonatas Caetano. Não é sexta-feira ainda não, viu, Jonatas? Bom dia. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você, bom dia a todos que compõem essa mesa. Eu não vou dar spoiler porque você vai apresentar todos agora. E bom dia ao amigo ouvinte. E segundou, Bruno Maluli. Segundou. Hoje segundou. E é um ânimo muito grande para esta semana. Divaldo Cerezini, bom dia. Um ânimo porque o programa e também a população conseguimos aí reverter uma coisa importante. Já eu vou falar. Bom dia, Divaldo, bem-vindo. Bom dia, Bruno, muito obrigado. Bom dia, ouvintes. Saudades de vocês. É isso mesmo, e hoje temos a convidada especial, jornalista Mônica Guglielmi. Está aqui com a gente. Bom dia, Mônica. Bom dia, presidente Prudente Região. Conexão Prudente desta segunda-feira está no ar com os destaques de hoje. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Muitas críticas da população e polêmicas fazem vereador Mauro Neves voltar atrás em lei que obriga grama específica em terrenos de Presidente Prudente. Governo federal amplia a atuação das Forças Armadas na Amazônia. Presidente da França fica isolado no boicote ao Mercosul. Mais da Amazônia, PSL articula assinaturas para a criação da CPI das ONGs. Bolsonaro manda a Polícia Federal investigar grupo que convocou o Dia do Fogo. Manifestantes protestam contra projetos sobre abuso de autoridade. E para entender esta lei importante, teremos ao vivo a entrevista com o advogado Guilherme Barros. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h06, 11h06, pelo horário de Brasília. Você que está com a gente participa pelo WhatsApp, Divaldo. WhatsApp 18996333398. Você pode enviar mensagem de texto ou áudio, repetindo, 18996333398, e também pelo facebook.com/prudenteam, onde fazemos uma live e transmitimos a íntegra do programa. Nós vamos começar falando de Amazônia, Bolsonaro, presidente da França, que para mim é um brincalhão também, né? Vamos falar sobre isso tudo e daqui a pouco, até para as pessoas irem chegando, nós vamos colocar a questão da lei dos terrenos baldios. Quem tem terreno em Presidente Prudente está preocupado porque está valendo já, a partir de hoje, uma lei que obriga você, para você que não sabe, vai ser pego de surpresa hoje aqui, dia 26 de agosto. Plantar grama específica, viu? Tem uma tipo de grama que você precisa plantar 100% do seu terreno. Isso ainda iria chegar aos 100%, né, com o tempo, mas nós vamos falar sobre esse projeto porque podemos ter mudanças e foi muito polêmico no final de semana, né, Divaldo? Daqui a pouquinho. Exatamente, muita polêmica em cima desse assunto aí, Bruno. Inclusive, as pessoas foram notificadas e a promessa da prefeitura era que a aplicação das multas começasse hoje. Vamos ver isto, vamos ver. 11h08, mas a gente começa com essa questão da Amazônia, porque o governo federal ampliou a atuação das Forças Armadas para combater aí crimes de desmatamento. Conexão Prudente.
O governo federal autorizou a atuação das Forças Armadas no combate aos incêndios florestais no Acre, Mato Grosso e Amazonas. Ao todo, já são 7 os estados que pediram ajuda no combate ao fogo que atinge a floresta amazônica. Na sexta-feira, pediram auxílio Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. A medida do governo vale para áreas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas da Amazônia Legal. Segundo o despacho do presidente Jair Bolsonaro, o emprego dos militares será autorizado apenas mediante requerimento do governador de cada estado da região. O Ministério da Economia aprovou a liberação imediata de 38 milhões e meio de reais do orçamento do Ministério da Defesa para custear os trabalhos de combate aos incêndios. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 10 minutos, nós vamos falar sobre esse assunto. Temos outras matérias, reportagens importantes, inclusive ainda vinda de Brasília. Temos também falando sobre a reunião do G7 e que teve aí uma tentativa de boicote ao Brasil, inclusive a questão do Mercosul. Mas, antes disso, eu queria situar algumas coisas, pontuar, na verdade, algumas coisas, porque o que a gente tem lido é o seguinte, né? A questão da Amazônia, o maior desmatamento, o maior número de queimadas desde 2010. Mas espera aí, quem que era o presidente de 2010, Divaldo? Não era o Bolsonaro, não? Não, não era. E por que que a Globo, eu quero dizer aqui, por que que a Globo não falava tanto quanto fala agora? Tá? Eu, quero colocar esse ponto, porque tá muito escancarado. Nós tivemos uma grande quantidade de incêndios, na verdade, desde 2004, né, Bruno? E foi entre 2004 e 2010, foi o pior momento em relação a desmatamento, queimadas na Amazônia. E hoje o assunto surge na imprensa como se fosse novidade. Né? Como novidade. Se fosse algo inédito, eu sou mais velha que vocês, o problema do desmatamento que a gente vê, o problema do desmatamento na Amazônia nunca foi tão mostrado, tão questionado, e sempre teve lá, sempre teve isso, não é? Sempre teve isso, nunca houve, se falava tanto na mídia sobre isso, quer dizer, 2019, começou em 2019, pelo que parece, começou em 2019, começou com o Bolsonaro, dá a entender isso para quem não se lembra do que acontece, qual é o problema da Amazônia, que o pessoal desmata para fazer pasto. Isso é de agora, eu te pergunto? É uma coisa de agora? Não. E o combate a isso tem sido feito, né? Ainda que tenha sido anunciado apenas na semana passada, inclusive nós temos matéria aqui hoje a respeito desse tema. O primeiro governo a enfrentar o problema colocando o Exército de maneira incisiva nesse assunto. Isso é importante dizer, porque se cria... Eu acho que as pessoas pensam, viu? Não adianta achar que nós, da imprensa, vamos manipular do jeito que quiser, não. Eu acho que as pessoas têm, sim, discernimento e acredito que aí as emissoras, não quero colocar agora nem A nem B, as emissoras que estão duvidando da inteligência dos seus telespectadores, ouvintes e leitores, vão acabar perdendo com isso, principalmente a audiência e mais credibilidade. Não importa qual seja, não importa se é a maior ou se não é, se é a menor, mas vai perder, porque ficou muito claro que a crítica ela é ad hominem, né, doutor? Estamos aqui, ad hominem, que é uma crítica, daqui a pouco nós teremos o doutor Guilherme Barros para falar da lei de abuso de autoridade. Ontem, inclusive, teve protesto em várias cidades contra essa lei e com outras pautas também, mas é uma coisa extremamente focada no Bolsonaro, né? Por mais que... Aqui falando que ninguém está aqui para defender Bolsonaro. Não, nunca. Nós não somos bolsonaristas, nós não somos lulistas. Não temos políticos de estimação. Nós não somos, aquilo que o Bolsonaro fizer de errado, nós vamos discutir aqui da mesma forma. É a questão que como algumas mídias estão tratando esse problema, que não é um problema recente. Né? Por que não combateram desde sempre isso? Por que não combateram desde sempre? Porque é um problema, realmente é um problema seríssimo. Mas não começou em 2019, gente. Então não é defender o Bolsonaro. A gente defende uma mídia justa e transparente. É isso que a gente defende e é isso que a gente procura fazer aqui. E na verdade quem perde, Valdo, são as mídias, os veículos
que acabam duvidando da inteligência mesmo das pessoas. Precisamos de um trabalho sério para colocar sempre aquilo com base científica e não simplesmente em boatos, em achismo. É evidente que esses veículos se prejudica a credibilidade deles, mas, sobretudo, prejudica o país em relação à credibilidade do país e, principalmente, a gente fica batendo boca, fica discutindo coisas que não são tão relevantes para a solução do problema. É fato que o problema existe, né? Mas nós precisamos ter a real noção do tamanho dele, das suas causas, para que isso possa ser solucionado. Enquanto a gente não discutir isso, o problema não será solucionado. Bruno, só para colocar um ponto aqui que você destacou, a maneira em que a poderosa, não tão poderosa, trata a questão. Algum tempo atrás eu vi um vídeo sobre a questão dos deslizamentos de terra no Rio de Janeiro. E na capital fluminense. E quando o prefeito do Rio de Janeiro era Sérgio Cabral, os repórteres da não tão poderosa agora, não, porque o prefeito ficou até 2 horas da manhã nos locais de trabalho, que não sei o quê, mas ele se prontificou a nos atender. Prefeito, o senhor está em casa, seja muito bem-vindo. E ficou aquela famosa babação de ovo, Jonas. Para falar essa expressão aí. Trocou-se o governo, cortou-se as verbas da poderosa. Cadê o prefeito Marcelo Crivella? Que não sei o quê. E começaram a fazer aquela polêmica, sendo que a situação que fora enfrentada pelo então prefeito Marcelo Crivella era muito menor do que aquilo que foi enfrentado pelo prefeito Sérgio Cabral. Viu? Posso colocar uma pitada de humor aqui no nosso debate? Sabe o que eu acho engraçado do Crivella, Divaldo? É um prefeito do Rio de Janeiro, vejam só vocês, não estamos falando aqui de Brasília, não, estamos falando do Rio, que não gosta de carnaval. Chega a ser uma brincadeira, né? Ninguém é obrigado a gostar, cada um tem sua crença religiosa, que meio que proíbe, né, as pessoas pularem o carnaval. Agora eu acho muito engraçado a cidade que é a capital do carnaval do mundo, tem um prefeito que não gosta de carnaval. Mas é verdade, Jonatas, quando era o Cabral, agora o Cabral virou o terror, porque ele também não pode mais mandar verba pra ninguém. 11 horas e 15 minutos, e olha só, falando em problemas, olha quem ficou isolado. O presidente da França, o Macron. O Macron ficou isolado no boicote ao Mercosul. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente da França, Emmanuel Macron, não está conseguindo o apoio de outros líderes para usar o acordo comercial fechado entre a União Europeia e o Mercosul como um instrumento de punição ao Brasil pelas queimadas na Amazônia. Os líderes da Alemanha, Reino Unido e Espanha já declararam publicamente que prejudicar o acordo comercial não é o melhor caminho para resolver a questão. O presidente americano Donald Trump é reconhecido por seu pouco apreço à causa ecológica e também não deve apoiar Macron. As manifestações ocorreram no encontro do G7 entre Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá, que ocorre em Biarritz, no litoral francês. Ainda no domingo, no entanto, Macron disse que a cúpula do G7 concordou em ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia o mais rápido possível. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Divaldo, Emmanuel Macron, claro que eles estão preocupados com a carne brasileira, com os produtos agrícolas, que eles não têm como competir, o preço é baixo, a qualidade é alta e o volume é muito alto. Então eu acho que existe aí uma guerra comercial nas entrelinhas, e que pra mim já foi explícito isso, não é nem nas entrelinhas mais. As pessoas não podem se deixar levar e dar moral pro presidente da França. Aliás, nem lá ele vai ganhar a eleição, né? Eu não tenho dúvida alguma disso, Bruno. Foi feito um acordo entre a União Europeia e o Mercosul e o Macron, ele foi um dos protagonistas desse acordo comercial. E aí ele começou a tomar paulada lá na França, o governo dele já sofria uma forte oposição dos coletes amarelos, né? Principalmente. E agora ele viu uma oportunidade de tentar recuperar a sua popularidade tacando pedra no Brasil por conta dessa questão.
como ele tacou pedra e levou umas pedradas maiores de retorno, ele já começou a dar uma recuada. Já não era mais o caso de fazer uma intervenção, e nem só no Brasil. Já era o caso de oferecer uma ajuda e a todos os países da Amazônia. E ele acabou se isolando com esse discurso dele. Isso é positivo para a gente, né? Sinal de que nós começamos a demonstrar que nós somos um país de verdade, de que nós temos capacidade de agir. E, na minha opinião, a ajuda, respeitando a nossa soberania, ela é sempre muito bem-vinda. É o que nós não podemos... Respeitando a nossa soberania, porque sendo fato ou sendo divagação... Sim, o interesse, se ele for de colaborar para a preservação ambiental nas medidas aceitas pela nossa sociedade, excelente. Agora, nós não podemos admitir, né, imposições feitas por esses países, especialmente em relação a essa questão que para mim é clara. O Macron, ele fez algo que a população dele rejeitou e agora ele está querendo voltar atrás com um propósito de ganho eleitoral. Sabe o que eu penso de tudo isso? Eu estava agora há pouco sentado ali na redação pensando e cheguei a uma conclusão. Eu acho que o Macron pensa que o Brasil é um pedaço da Guiana Francesa. Porque ele acha que só porque tem um pedacinho da Amazônia lá, ele pode vir e mandar aqui, né? E aquela questão, Israel está enviando um avião para apoio ao Brasil, enviando equipamentos que são para combate a incêndio. Houve um acordo entre o Brasil, a Colômbia, a própria Bolívia, para que se combatessem os incêndios na área da Amazônia, nesses países também. Ou seja, Israel está ofereceu ajuda, não impôs ajuda ao Brasil, né? Eu acho que a ajuda, Jonas, ela é importante, eu também não negaria, mas ficar com os dois olhos abertos, né, sempre, igual escoteiro, sempre alerta. Por quê? O interesse da indústria, principalmente a indústria farmacêutica, e que a França tem grandes laboratórios, principalmente cosméticos, é muito grande, né? E vamos relembrar o seguinte, né, Mônica? O Macron, presidente de um país que é muito revolucionário, ele é mais de um viés de esquerda e realmente existe uma guerra ideológica também. Exatamente. Não podemos esquecer disso, né? As pessoas têm as suas visões, elas têm um viés político, né? Os seus ideais, e você não consegue agir diferente disso. 11 horas e 21 minutos, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar da questão dos terrenos em Presidente Prudente, para falar também mais sobre essa questão do clima e muitos assuntos também. Na volta, tem gente já, quem tá só na espreita, quem tá assistindo, ouvindo, Divaldo, e pode mandar o comentário, a pergunta, fique à vontade. Vou mandar um abraço aqui para os nossos internautas da live, o João Paulo, Roberto, Tertuliano, a Bianca. Tá? E lembrando que vocês podem mandar comentários pelo WhatsApp 18 996333398 em áudio ou texto e também pelo facebook.com/prudenteam. Intervalo, a gente volta daqui a pouco, 11 horas e 22 minutos, fique aí que é rapidinho. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Flash Night, toda segunda das 21 às 22 horas. As melhores músicas dos anos 80 e 90, na Prudente AM 1070 Transamérica. Flash Night,
Esporte Padrão. As informações do esporte local, regional e nacional de uma maneira divertida e objetiva. Esporte Padrão. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, na Prudente AM 1070. Esporte Padrão, na Prudente AM 1070. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. Ao vivo com uma grande equipe de jornalistas renomados. E o compromisso é com a verdade. Aqui é o Cleiton Mussi. Aqui é Jonatas Caetano. Eu sou o Geraldo Gomes. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Joyce Agostinelli. Eu sou o Joilton Carlos. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Ouça de segunda a sexta, aqui na Prudente AM, das 13 às 14 horas. O Chamada Geral com Geraldo Gomes. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Coisa que não largo é um chima e um bom churrasco, mas um churrasco com aquele gostinho do sul. Só na Nova Tchê, o autêntico churrasco gaúcho. Amplo espaço para casamentos e formaturas. Novidades todos os dias, no almoço e jantar. Nova Tchê Churrascaria, Rua Padre João Goetz, 755. Churrasco gaúcho em Prudente, Nova Tchê Churrascaria. E toda sexta tem promoção no jantar no rodízio para casal. Ouça de segunda a sexta-feira pela sua Prudente AM, a partir das 16 horas, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Ouça diariamente nos 1070 kHz da sua Rádio Prudente AM, das 12 às 13 horas, o maior informativo esportivo da cidade e região, os craques da bola. Com a produção e direção das feras do Semensat, a marca do esporte. O comando é dele, Luiz Semensat, com a participação de Oliberto Fatioli, Davi Barbosa, Altamir Mateus e Roberto Amendoim. É isso aí, torcedor amigo, com a Rádio Prudente AM, as feras do Semensat e Rádio Transamérica unidos. O futebol fica muito mais colorido. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Bruno Maluli comanda o Conexão Prudente. De segunda a sexta, às 9 da noite, aqui na Prudente AM 1070, tem o programa Padre Marcelo Rossi. Oferecimento. Óticas Diniz, no centro de Presidente Prudente e no Walmart. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 27 minutos, 11h27 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Conexão Prudente, Divaldo. Quem está na audiência? Nós temos aqui na audiência a Wanda, o Márcio, lá do Jardim Maracanã, o Amorim, a Shirley, o Emerson. Um abraço, Emerson. O Ricardo também está aqui com a gente. Um abraço, Ricardo. E você participa com a gente pelo 18996333398. E chegou a hora de falarmos desta questão. O vereador Mauro Neves havia apresentado um projeto que englobava terrenos particulares e também do município para que as pessoas e o município mantivessem um determinado tipo de grama,
né, uma espécie específica de grama no seu terreno. Isso teria de ser cuidado. E, na verdade, essa lei está valendo a partir de hoje. Uma lei muito polêmica, criticamos bastante aqui. E o final de semana foi de reviravoltas com relação a isso, Divaldo. Vamos explicar. Só para entender, né? Lógico, todo mundo quer, nós como cidadãos de qualquer cidade que nós estejamos ou moramos, todo mundo quer que nenhum terreno baldio fique cheio de mato, fique com mato alto. Eu pergunto, mas por que tem que ter uma grama específica? Respondam para mim, por favor, porque eu não consigo entender. Boa pergunta. Essa é a grande pergunta, viu, Mônica? Esse projeto de lei, quando ele estava sendo discutido, né, antes dele se transformar em lei, eu questionei bastante o vereador a respeito disso, porque as pessoas podem manter o seu terreno limpo e o propósito, na justificativa do projeto, ele colocava que o propósito era manter o terreno limpo. E lá ele oferecia a possibilidade de plantar a grama Mato Grosso, de cultivar a horta ou de cultivar árvores frutíferas, né? Na notificação que a prefeitura, essa até foi uma queixa que ele me enviou aqui, né? Na notificação da prefeitura, ela mencionava apenas a possibilidade da grama Mato Grosso. Independente disso, qualquer uma que seja alternativa, isso dá muito trabalho para a pessoa. Ela já tem muita dificuldade, sobretudo os mais pobres, em pagar a parcela do financiamento do terreno, geralmente financiado, e ainda teriam que arcar com esse custo, seja ele da horta, seja que, tudo bem, a horta gera um certo benefício, mas nem sempre a pessoa tem tempo de cuidar da horta, né? E a notificação da prefeitura, segundo ele, vinha só com isso daí. Ele disse que o objetivo principal do projeto era que a prefeitura cuidasse dos seus 1.500 terrenos, que são terrenos grandes, na maior parte das vezes abandonados e sem calçadas, o que causa muito transtorno para a sociedade, não só em relação a passar pelo terreno, mas também epidemias de dengue, escorpião e tudo mais. Ele alega também que essa grama, ela cresce pouco, em torno de 30, 40 centímetros, o que na realidade também não inviabiliza ser esconderijo desses animais peçonhentos, né? Porém, a prefeitura judicializou essa causa, o prefeito vetou o projeto, que previa inicialmente tanto áreas da prefeitura quanto áreas particulares, e o prefeito vetou esse projeto. E a Câmara derrubou o veto, a prefeitura judicializou e o Tribunal de Justiça disse que a lei era inconstitucional naquilo que se tratava da prefeitura. Portanto, a obrigação ficou só com o cidadão, né, os particulares, os pagadores de imposto. Os famosos, né, idiotas, que somos nós, né? Os idiotas que vão lá ter que plantar grama, né? Já não paga imposto nenhum, aí não tá lá cortadinho, vai tomar uma multa. Quer dizer, a gente criticou bastante porque não tem cabimento essa lei que o vereador criou. Eu não entendi até agora. E o propósito, na minha opinião, na realidade, o que importa é o terreno estar limpo. Seja ele da prefeitura, seja ele particular, o terreno tem que estar limpo. Isso já existe uma outra lei que trata disso. E nós temos que cobrar a fiscalização, nós como cidadãos temos que cobrar que a prefeitura tenha canais para que nós possamos indicar para a prefeitura, para que a prefeitura também tenha uma equipe de fiscalização que vá atrás desses terrenos e, sobretudo, que a prefeitura cuide muito bem das suas áreas e não deixe só na responsabilidade do cidadão, do particular, cuidar da área dele. Eu já vi muito, né? Você vai lá e multa o cidadão e você vai numa área municipal, numa área pública e... tem sujeira, não tem calçada. Mata alto, não tem calçada. Exatamente. Então é necessário que a prefeitura cuide, faça a sua lição de casa e que ela também faça a fiscalização das áreas comuns. E, principalmente, que ela disponibilize ferramentas efetivas para que o cidadão possa denunciar o terreno perto da casa dele ali, a situação que está também. Isso sim é muito importante. E aí teve uma reviravolta nesse final de semana. No sábado, o vereador me encaminhou uma mensagem dizendo que ele faria uma proposta de revogação dessa lei e ele encaminhou aqui para mim. Ele protocolou hoje isso daí, tá? Ele diz que a proposta foi aprovada por unanimidade na ocasião, mas que a lei acaba por não atingir o seu propósito original, uma vez que a prefeitura conseguiu decisão judicial contrária. Então ele entende que é melhor, para não penalizar o cidadão, que essa lei seja revogada. E ele coloca aqui no artigo 1º: fica revogada expressamente a Lei Municipal 9.315, Cidade com Grama. Torna-se sem efeito qualquer notificação ou autuação
decorrente da referida lei. Então, a prefeitura que já notificou as pessoas e que começaria, a partir de hoje, a impor as multas para as pessoas com esse projeto de lei que ele protocolou, e ele disse que pediria também a tramitação com urgência, urgentíssima. Isso depende do aceite de 6 vereadores, e aí fica aqui o nosso apelo para que os vereadores aceitem a tramitação dessa lei com urgência. Não, é o que faltava agora, eles não aceitarem também, pois né? Mas peraí, eles não querem o voto do... Isso aí é totalmente prejudicial à população, A gente acredita né? que vai passar, sim, Gente, com urgência urgentíssima. Bom senso, né? E que seja aprovado, não Né? só que passe com urgência urgentíssima, mas que também seja aprovado pelos vereadores ainda hoje, para que nós não tenhamos, e a prefeitura pedimos também, tendo ciência de que foi protocolado esse projeto aqui do vereador, do próprio vereador, que ouviu os apelos da população, os apelos aqui do nosso programa, que é muito raro um político voltar atrás numa decisão, ele voltou atrás, então a gente pede também que a prefeitura não efetue as multas dos lotes que não plantaram a grama. Um político voltar atrás, mas é ser humano, né? E às vezes a gente, como ser humano, erra, reflete, e nós todos temos esse direito, né? Quem nunca errou e nunca voltou atrás. Exatamente. Né? Então vamos dar esse mérito aí. E é importante né? reconhecer isso, e fica também um apelo para a prefeitura que não efetue as multas que estavam programadas para serem efetuadas pelo hoje. que eu entendi pelo projeto de lei aprovado, se aprovado hoje, as multas perdem o efeito. Perderão o efeito. Deve retroagir, então. Exatamente, por questão. isso não faz sentido a prefeitura sair multando. O projeto está protocolado, o vereador encaminhou aqui pra gente o protocolo, tá, desse projeto. Então fica o apelo para que a prefeitura não prossiga nesse assunto, e também para que os vereadores aceitem o pedido de urgência e votem de maneira favorável a esse projeto em benefício da sociedade. Duas coisas, Divaldo, né? Primeiramente, quero muito chegar aqui amanhã no Conexão Prudente e dizer: ninguém mais é obrigado a plantar grama específica no terreno. É obrigado a manter o terreno limpo. Mas aí, Mônica, é importante a gente dizer o seguinte: vamos trazer o vereador Mauro Neves esta semana ainda, já está o convite ao vivo aqui, tá, vereador? Mas a gente se fala para marcar o dia, para falar sobre a questão de fiscalização de terrenos, tantos do município, como terrenos do estado, como se tiver da União, e terrenos particulares, para que seja feita a fiscalização, para que o aplicativo que a gente tem falado aqui comece a funcionar. E agora sim nós vamos abraçar a causa do vereador, mas para melhorar a questão das leis que já existem, para fiscalizar o que já existe, e não criar uma lei esdrúxula e mais uma jabuticaba, seria uma jabuticaba prudentina. Essa lei que existe em todos os municípios não é pro terreno ficar bonitinho não, gente. É uma questão de saúde pública, tá? Eu sei que custa caro, os donos do terreno, as pessoas às vezes o que acabamos de dizer aqui, mal tem dinheiro para pagar aquele terreninho e tal, mas é uma questão de saúde pública, de animais peçonhentos, etc. Né? Não é para ficar bonito, você está cuidando da cidade, cuidando da população, fazendo esse tipo de exigência, e realmente tem que fiscalizar, tem que ficar em cima. Até porque acidentes com escorpiões, a questão da dengue, são vários assuntos correlacionados. Leishmaniose, tudo ligado aí à questão de sujeira e terrenos baldios. Eu recebo aqui Jonatas Caetano. Vai votar hoje, Jonatas? O que é o negócio da rotatória? Então, rotatória da briga. A rotatória da briga. E a gente, olha, vou falar pra você aqui. A gente falou que não era a pauta do programa, hein? Então, vai ter uma votação lá sobre nome de rua, rotatória da briga. Só vale o registro aqui. Não vamos colocar isso em pauta, não. Porque temos assuntos mais importantes. Se a gente cobra isso dos vereadores, cabe a gente também saber fazer, né? Levar isso. Mas é bom o registro, viu, Jonatas? Pra gente saber aí que hoje vai votar o projeto da rotatória da briga. Que é ou não é rotatória, hein, vereadora? Fala pra nós. Amanhã a gente fala aqui. Quero saber também. 11 horas e 37 minutos. E vamos voltar a falar de Amazônia, porque o próximo bloco é só de abuso de autoridade. Nós vamos falar do protesto e temos uma entrevista ao vivo com o Dr. Guilherme Barros também. Pra gente falar um pouquinho mais sobre a Amazônia, o Bolsonaro tá articulando aí, na verdade o Bolsonaro mandou investigar o grupo que convocou o Dia do Fogo. Que absurdo, né, gente? Vamos ver. Conexão Prudente.
Após uma pecuarista lançar suspeitas sobre agentes do ICMBio, o presidente Jair Bolsonaro pediu neste domingo que a Polícia Federal investigue o chamado Dia do Fogo. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Twitter. Na publicação, ele diz que incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. 10 de agosto ficou conhecido como Dia do Fogo, quando houve uma explosão de focos de incêndio no sudoeste do Pará. Fazendeiros do entorno da BR-163 anunciaram nesta data queimadas na região. O caso já estava sendo apurado pelo Ministério Público Estadual em Novo Progresso. De acordo com fatos narrados neste domingo em reportagem da revista Globo Rural, agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade estariam ateando fogo na região. A declaração é de uma pecuarista identificada como Nair Brizola, do município de Cachoeira da Serra. O ICMBio é um órgão governamental vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O ministro da pasta, Ricardo Salles, e o senador Flávio Bolsonaro também usaram as redes sociais para replicar a publicação da revista da editora Globo. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Conexão Prudente. Conexão Prudente. É importante sim investigar, é importante Bolsonaro demonstrar que o governo não é a favor de queimada e nem desmatamento. O que é o problema do Bolsonaro? Tem ótimas ações, um grande ministro que é o Paulo Guedes, tem um bom ministro que é o Sérgio Moro, apesar de não conseguir trabalhar, mas o problema é que o Bolsonaro fala muita abobrinha, essa abobrinha dele repercute pelo Brasil, pelo mundo. Se ele falasse menos abobrinha, o governo dele ia estar melhor. Já que a Mônica Guglielmi está aqui, fica a dica, Bolsonaro, pra você falar menos abobrinha. Você já ouviu falar de criança ranheta? O Bolsonaro é muito ranheta. Ele gosta, né? 11 horas e 40 minutos, intervalo já. A lei de abuso de autoridade é pauta, o último bloco todo para falar sobre isso com a doutora Guilherme Barros aqui também. E ele vai dizer, hein, é inconstitucional ou não é? E você mande a sua pergunta, o seu comentário. Foi na manifestação? Conta pra gente. 11h40, a gente volta já. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refricola, laranja, guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Esporte Padrão. As informações do esporte local, regional e nacional de uma maneira divertida e objetiva. Esporte Padrão. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, na Prudente AM 1070. Esporte Padrão, na Prudente AM 1070. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 43 minutos, 11h43 pelo horário de Brasília. Você participa com a gente pelo 18 996333398, facebook.com/prudenteam. Seu comentário, mande a sua pergunta. Você também acompanha o programa na íntegra depois no youtube.com, na página escrito Prudente AM. Só colocar que você vai achar. Divaldo, quem está na audiência nesta segunda-feira?
Marcos Ricardo, Tertuliano, a Wanda também está por aqui. Nós temos o Roberto Scalon, o Felício dos Santos. Nós temos aqui para cima também o Guilherme Napoleão. O João Paulo Pazotti também está indo aqui com a gente. E tantos outros, Bruno. Tá aí, obrigado pela audiência. 11 horas e 44 minutos. Manifestantes protestam contra o projeto de abuso de autoridade. Vamos acompanhar. Manifestantes se reuniram hoje para protestar contra o projeto de lei de abuso de autoridade. O texto foi aprovado no dia 14 de agosto pelo Congresso e agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Houve registro de manifestações em mais de 15 estados e no Distrito Federal. Os protestos foram convocados, entre outros, pelo grupo Vem Pra Rua. Além de pedirem que Bolsonaro vete o projeto, os manifestantes reivindicam o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e a indicação de Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, à Procuradoria-Geral da República. Os manifestantes também citam apoio ao governo Bolsonaro, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e à Operação Lava Jato. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. 11 horas e 44 minutos, 11h44. Estamos ao vivo então com o doutor Guilherme Barros, advogado, que vai falar sobre a lei de abuso de autoridade. E eu quero saber os pontos polêmicos. Eu sei que o doutor já estudou, tá com várias questões grifadas aqui. Eu só quero dizer uma coisa para a gente começar essa entrevista, Edivaldo, fazer as perguntas, a Mônica, o ouvinte, o Jonatas Caetano. Mas é o seguinte, eu tô lendo aqui no capítulo 6 dos crimes e das penas, artigo 9º, que fala: decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aí eu achei relaxar a prisão manifestamente ilegal. Eu quero saber o seguinte, pelo que eu tô lendo aqui, é uma impressão minha, aí tem que prender o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, né? Quem relaxa a prisão ilegalmente, doutor. É isso ou eu tô entendendo errado? Isso aqui é para punir só quem prende? Bruno, bom dia e bem-vindo, desculpe. Dia. Agradeço pelo convite, Edivaldo, Mônica, os demais membros da casa. Realmente, como havíamos comentado aqui no intervalo, não é de se condenar que haja no país uma lei que pune eventuais abusos de autoridade. Isso é louvável. Mas, do jeito como se desenhou essa lei, o próprio endereçamento dela, partindo do nosso caro Renan Calheiros, infelizmente, pelas vias corretas, mas com uma intenção incorreta, uma das pessoas mais ilibadas desse país, né, digamos. Exatamente. Produziu-se uma lei que poderia ser benéfica para os cidadãos, mas que infelizmente foi desvirtuada pelos seus correligionários. Então eu acabei separando inclusive alguns artigos que eu reputo como mais graves dessa lei, para trazer aqui e abrirmos a discussão, enfim, de uma forma bastante aberta. Inicialmente, a gente denota a própria intenção da lei quando ela primeiro traz as penas e depois a conduta punida. Então, um projeto de lei ideal, como todos são feitos no país, primeiro você estipula uma conduta e depois você estipula uma pena para essa conduta. Aqui não, aqui é o contrário. Primeiro, no artigo 1, 2, 3, você tem a pena sem saber que conduta vai ser punida por essa pena. E depois vem as condutas, então já se denota a real intenção dessa lei. É uma média de 6 meses a 4 anos de prisão de detenção e atinge tanto membros do Poder Judiciário quanto Legislativo e Executivo, ou qualquer servidor público, transitoriamente ou provisoriamente, que exerça uma função pública munido do seu cargo ou de uma nomeação temporária, enfim. Dentre os artigos que nós reputamos mais graves, não é uma lei muito extensa, tem em torno de 40 a 42 artigos. Temos o artigo 9º, bem citado já pelo Bruno inicialmente, que ele, ipsis literis, diz o seguinte: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, é um artigo que visa unicamente a punir um magistrado que decrete uma prisão ou um promotor que a solicite, sendo essa prisão eventualmente revertida pelo tribunal. Então nós teremos casos
em que o juiz, interpretando a lei, ou o promotor, interpretando o caso concreto, solicitou uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, esse sujeito foi detido, ele recorreu em habeas corpus ou fez um pedido de liberdade provisória ao tribunal, o tribunal entendeu diversamente do juiz, reverteu essa prisão, e esse juiz pode vir a ser processado por essa atitude, porque, adequando-se ao tipo da lei, dá para se entender que ele decretou uma medida de prisão preventiva em desconformidade com a hipótese legal, porque se o tribunal mandou soltar, o pedido de prisão foi em desconformidade com a lei. Foi por isso que o tribunal vai soltar. Manda soltar todo mundo, então nenhum juiz vai ousar, não é isso? Eu quero dizer, nem o STF, a gente sabe dos tribunais, o que existe, olha, me perdoem, a maioria dos desembargadores aí, e também, agora, membros do STF, não vou pedir perdão não, mas os desembargadores, a maioria me perdoe, porque a maioria é honesta. Mas existem aqueles casos, como a própria Lava Toga vai mostrar, e aí o juiz fica à mercê de uma decisão, muitas vezes, política. Exatamente. Política. E aí, doutor, eu queria perguntar uma coisa. Como é que é essa questão em outros países? Existem países, no seu conhecimento, que têm leis como essa? Porque isso aqui é muito, parece que antidemocrático, né? Coisa de lei de países que têm ditaduras, tiranias e tal. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, eu acabei estudando a fundo os Estados Unidos e alguns países europeus. Eles não possuem em si códigos escritos, né? São mais norteados pela jurisprudência e pelos casos práticos, mas uma lei desse tipo, eu confesso que eu não conheço. Endereçada principalmente a punir quem aplica a lei. Então você vê que o direcionamento da lei é bastante temerário e vai acabar, sem sombra de dúvida, por engessar a própria atividade jurisdicional e policial. Porque temos alguns artigos aqui, inclusive, vou chegar lá, que vedam o uso de algemas pelo policial. Então esse policial ele vai vir a ser punido se ele algemou um detento que depois foi entendido que não deveria ser algemado. Mesmo que deveria ter sido preso, mas entre aspas sem algema. Exatamente. E é um critério muito subjetivo, né, Divaldo? Isso daí vai ser decidido por alguém que não estava lá no momento. Quer dizer, se o sujeito quis fugir, mas aí o advogado prova, alguém prova que não quis fugir, que não precisava de algema, quem vai ser punido é o policial. Na realidade, pelo que eu entendi, não é uma questão do advogado provar que ele não queria fugir, é do policial provar que ele queria fugir. É uma inversão, né, gente? É uma inversão de valores. Exato. Isso, só interrompendo a Mônica aqui, que ela vai concluir depois com o que eu vou falar também. Isso mostra a inversão de valores que é no país. A própria audiência de custódia, ela serve para ver se o criminoso foi bem tratado pela polícia. Na verdade, a gente sabe por que existe audiência de custódia, Jonatas? Doutor, me corrija se eu estiver errado. Que nós temos muito detento para pouca vaga. Então tem que desencarcerar a audiência de custódia, o intuito é pegar o preso, o criminoso ou o suspeito que seja, sei lá, o acusado, palavra mais correta. O acusado e que não tenha talvez passagem pela polícia ou um crime de menor potencial ofensivo e não, mesmo que a pena é de detenção, é não enviar para prisão por conta do não tem lugar de enxugar o sistema carcerário, não é, doutor? Exatamente. É a política defendida, inclusive, pelo nosso presidente do STF, do desencarceramento populacional. É aquela velha história que o Brasil prende muito e prende pouco. Nós não concordamos com isso. Nós entendemos que o Brasil prende pouco e prende mal. Deveríamos construir mais presídios, que não é soltando a população carcerária que você vai inibir o crime, pelo contrário. E só voltando àquela questão da subjetividade da lei, o artigo 13 também eu separei aqui, é bastante interessante, vou ler aqui rapidamente. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. O que seria redução de sua capacidade de resistência? Então você abre novamente margem para que o policial que efetuou uma detenção, cumpriu um mandado de prisão ou uma situação em flagrante, possa ser punido porque alguém entendeu que a conduta daquele policial reduziu a capacidade de resistência do preso. O que é reduzir a capacidade de resistência do preso? Não, pera um pouquinho. Então, está autorizado aí por esse projeto de lei que o preso resista, a pessoa resista à prisão. Eu entendi isso, sim. É isso? Mas o policial não pode fazer nada ele não pode se opor à resistência do preso. Vai prender. Agora eu lhe pergunto, vai prender alguém? Já não é, olha só, já não é um crime no Brasil, se é crime, não é passível de punição, a tentativa de fuga do sistema carcerário. Sim. Isso já é um absurdo,
Agora, o policial prende, a pessoa tem direito a resistir. Pelo que está escrito aqui, se você tirar uma foto, eu sou jornalista, também tirar uma foto como jornalista e divulgar a foto, eu vou ser punido. E não o vagabundo que está preso porque roubou, porque matou, porque fez alguma coisa que é contra a lei. E agora eles vão punir quem divulgar. Peraí, existe uma questão muito, muito clara na lei brasileira, que é a publicidade do processo. A transparência. A transparência, se a pessoa cometeu um crime, saiba ela que a população deve saber sim. E pior que isso, Bruno, não é só você que vai preso, não. O policial que tiver com a custódia do preso também vai responder o processo. Porque ele teria deixado você tirar foto. Exatamente. Mesmo que você esteja com aquelas câmeras potentes que existem hoje, lá na distância do sniper, para você tirar uma foto dele, ele também vai preso. Ô Bruno, só para pontuar essa questão desse pseudo-abuso de autoridade, temos que chamar dessa maneira. No começo desse mês, houve a famosa saidinha do Dia dos Pais. Outra jabuticaba brasileira. Outra jabuticaba brasileira. E aqui no Residencial Cremonese teve uma ocorrência muito interessante. Um elemento que estava de saidinha, com a tornozeleira eletrônica, ele quebrou a tornozeleira e foi pra rua causar confusão. Ele tentou agredir vizinhos, tentou agredir pessoas, a polícia foi chamada, ele partiu pra cima dos policiais, tentou agredir os policiais e os policiais tiveram que realizar o uso moderado da força para poder contê-lo. Não vai poder mais. Né? Não vai poder mais. E vamos colocar aqui, eu quero até fazer uma pergunta, mas eu queria colocar o seguinte, importante dizer, não se engane também que a lei é feita para proteger facção criminosa, que a lei é feita para proteger o ladrão de manteiga da padaria, que a lei é feita para proteger bandido de galinha, pobre, não é. Se você é pobre, pode ter certeza que essa lei não vai chegar em você. Exato. Essa lei, doutor, é feita para proteger político. É endereçado. Tubarão, infelizmente. Peixe graúdo. Até porque ela fala aqui que pode punir qualquer membro do executivo, do legislativo também, mas as ações criminalizadas aqui, elas são só ações da polícia, do Ministério Público exatamente. E do Judiciário. Então, não vai ter deputado cometendo esse crime aqui. E quem vai julgar o STF? Né? Não, de acordo com essa lei, doutor, quem que teria que julgar? Vamos dizer que um ministro do STF toma uma decisão monocrática como é de praxe e solta um criminoso condenado que pela jurisprudência outros com a mesmo crime, mesma condenação estão guardados lá. E quem pode julgar? Existe isso previsto? Exatamente. O próprio ministro do STF, ele vai se sujeitar a essa lei e sendo denunciado no Poder Judiciário pela prática de crime. Mas quem vai julgar ele? Quem julgará ele são os pares dele mediante autorização do Congresso Nacional. Então você vê que há uma blindagem para que se não chegue. É uma piada. Exatamente. É uma piada. Você acha que algum membro do STF brasileiro, a justiça mais política que eu já vi na minha vida, né? Vou te falar, não vou nem fazer comparação aqui que eu vou ser preso se eu fizer. Deixa eu fazer a comparação. Faça, então. Jonatas, me salve desta prisão. Eu vou fazer a comparação e se eu não aparecer para trabalhar amanhã porque a Polícia Federal me levou. Mas assim, é a mesma coisa que um monte de ratos morando numa casa que vão votar se o dono da casa coloca na ratoeira. Não existe isso, Ótima gente. colocação, perfeita colocação. É aquilo que a gente falou no início, a completa inversão de valores que infelizmente se produziu no país. Você vai prender quem julga e vai acusar quem promove a denúncia. Então, e quem vai julgar isso é o próprio Poder Judiciário protegendo quem deveria estar preso. Então E o Disque Denúncia? É complicado. Como fica nessa situação? A denúncia das condutas? 181. Não, o Disque Denúncia. Hoje existe o serviço 181, Disque Denúncia. E aí, você vai acreditar numa denúncia lá? Porque se você investigar, né, alguma coisa a princípio sem justificativa... Sim, também separei. Temos um artigo também que determina que uma investigação instaurada sem justa causa pode vir a ser punido o próprio promotor de justiça que promoveu o início dessa denúncia e o delegado que instaurou o inquérito. Então, tudo bem, nenhuma denúncia ou investigação policial você já se inicia com uma justa causa, salvo casos de flagrante. Mas você punir um delegado ou um promotor que iniciou uma investigação e depois, por algum outro motivo, essa investigação não foi à frente, você vai, é aquilo que a gente estava comentando, você vai engessar completamente a atividade policial também. Até porque, também. pela nossa legislação,
a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Exatamente. Né? Só que você não então pode não precisa impedir, mais de Ministério Público. Você não pode impedir né? que se abra uma investigação. Exatamente. O Divaldo tem aqui uma pergunta importantíssima dos ouvintes, Divaldo. Quem está na audiência, quero saber também o que os nossos ouvintes estão falando. O Roberto Scalon, que está aqui na audiência pelo Facebook, ele pergunta qual é a opinião do doutor sobre a atuação do presidente. Ele deve vetar toda a lei ou somente alguns artigos dela? Tá, eu entendo, agradecendo a pergunta do ouvinte, que o correto seria um veto integral pelo próprio espírito que motivou a implementação dessa lei. Só que sabemos que o contexto político também tem que ser levado em conta. Então, eventualmente, um veto integral vai culminar na perda de um poder político muito grande para o presidente. Então, infelizmente, ele está, de certa forma, com as mãos atadas, mas grande parte dessa lei vai e deve sim ser vetada. Inclusive, a própria recomendação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Associação Nacional dos Procuradores, dos Promotores e da própria AJUF, Associação dos Juízes Federais do país, recomendando uma série de vetos que vão de 5 a 9 artigos dessa lei, para que pelo menos não se capitanie no país uma maior inversão de valores ainda, e para que não se puna o juiz que investigue, o juiz que julgue ou o promotor que denuncie. É isso mesmo, eu acho importante e vamos falar mais sobre esse assunto ao longo da semana, né? Talvez amanhã temos mais questões até gravadas com o doutor, porque o nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas fica um recado para você. Essa lei, se fosse pra gente pensar o que é melhor, é que ela fosse inteiramente vetada. E tem outras questões, nós vamos gravar mais alguma coisa com o doutor hoje, amanhã no programa. Doutora Guilherme Barros, advogado, falou muito bem sobre essa questão do abuso de autoridade. Infelizmente o tempo acabou, passou rápido, mas a gente volta com outras informações. Obrigado, doutor. Obrigado. Jonatas Caetano, amanhã tem mais. Obrigado, bom dia pra você. Amanhã estamos de volta. Bruno, um abraço pra você, um abraço a todos. Mônica Guglielmi, obrigado pela participação, importantíssima jornalista que chegou aqui ao Conexão Prudente. E logo teremos mais participações e novidades, Mônica. Bom dia, obrigado. Mais uma vez sou eu que agradeço pela oportunidade. Divaldo Cerezino, companheiro de sempre, um abraço. Uma semana boa para todos nós. Um abraço, compadre, um abraço, ouvintes, até amanhã. Vem aí os feras do Semensat, um bom dia. Ei, rapaz, o Carille conseguiu fazer o meu Corinthians empatar. É brincadeira, o São Paulão também. Seu São Paulo perdeu, achei que ia ganhar. Amanhã tem mais às 11 da manhã. Fica agora com Luiz Semensat, o programa Os Craques da Bola. Obrigado pela audiência, um abraço, tchau.